Olá pessoal, antes da gente entrar no estudo da estrutura do átomo e das moléculas, no estudo da escala submicroscópica propriamente dito, é importante a gente fazer uma consideração sobre a classificação da matéria que essa figura aqui, que esse diagrama está oferecendo para a gente. A gente quer olhar mais ou menos como é que é a matéria, como é que a matéria que a gente conhece, que a gente vê com os nossos sentidos, com os nossos olhos, está estruturada em termos dessas partículas, átomos, moléculas. Enfim, queremos ter um olhar para o todo antes de começar a estudar mais detalhadamente cada parte. A gente está vendo a big picture, como dizem em inglês. Tá? Então esse diagrama mostra isso, ele começa lá em cima com a matéria propriamente dita, com os seus 4 estados de agregação, aqui, líquidos, gases, sólidos e plasma. Plasma nada mais é do que um gás de íons, que é formado a altas temperaturas. E líquido, gases e sólidos a gente conhece da experiência aí cotidiana. Quando a gente desce num nível aqui, a gente divide a matéria em substâncias puras e misturas. Tá? A definição de substância pura é um pouco capciosa, nós vamos discutir ela com mais detalhes na próxima unidade. Mas, por enquanto, basta dizer que uma substância pura é algo que tem uma identidade química bem definida, que a gente representa por uma fórmula. Por exemplo, a água, que a gente representa pela fórmula H2O, certo? Então, por exemplo, H2O é uma substância pura, tá? Porque ela tem uma identidade química bem definida. Já o leite, por exemplo, não é uma substância pura porque não tem uma identidade química bem definida. A gente nunca vai poder falar da fórmula química do leite. A gente se refere, sim, à composição do leite, que é uma descrição das substâncias que estão contidas dentro do leite. E o leite tem uma composição, então, formada majoritariamente por água, mas com mais de 1000 substâncias dissolvidas dentro dele. Então, é uma coisa muito mais complexa do que uma substância pura. Descendo mais um nível aqui, a gente divide as substâncias puras em compostos e elementos. Então, compostos são substâncias formadas por mais de um elemento químico, como no caso a água, por exemplo, o metano, CH4, o dióxido de carbono, CO2 e assim por diante. Quer dizer, são diferentes elementos formando um composto. Aqui hidrogênio e carbono, aqui oxigênio e carbono. E os elementos são substâncias formadas por um único tipo de átomo. O2, O3, o argônio, o nitrogênio, por exemplo. Tá? Nesse ponto aqui é importante a gente diferenciar o conceito abstrato de elemento químico, que é um elemento, é uma entrada particular ali da tabela periódica, um dos que compõe a tabela periódica, ocupa uma determinada posição específica na tabela periódica. É, portanto, um conceito abstrato que descreve um determinado tipo de átomos, caracterizado por um número atômico, que a gente coloca lá na tabela periódica. E a outra coisa é a existência real deste elemento na natureza, numa forma, numa substância estável que possa ser isolada e trabalhada com ela, como no caso oxigênio, ozônio, argônio, nitrogênio. Então, quando a gente usa a palavra oxigênio, nós podemos estar nos referindo a duas coisas distintas, ou ao conceito abstrato de elemento químico O, de símbolo O, que ocupa lá uma determinada, a 8ª posição lá da tabela periódica, ou nós estamos nos referindo ao gás oxigênio que a gente respira, que é formado por 2 átomos de oxigênio, uma molécula formada por 2 átomos de oxigênio. Tá? Então, isso às vezes gera uma certa confusão de palavras aí, A gente às vezes usa a palavra elemento para falar das duas coisas, Tem que diferenciar. No caso dos metais é ainda mais difícil diferenciar. Por exemplo, quando eu uso o símbolo AU, eu posso estar me referindo ao elemento químico, o 79º, elemento químico número 79 da tabela periódica,
que é um conceito abstrato. Ou eu posso estar me referindo ao metal precioso, né, ouro, que a gente encontra na natureza, né, que é formado por um aglomerado infinito aí de átomos de ouro. Tá? Então essa distinção aí é sutil, mas é importante. Descendo mais um nível aqui, a gente divide os compostos entre compostos moleculares e iônicos. Tá? A gente vai discutir isso mais adiante no curso, vamos entender como é que é a estrutura de compostos moleculares e iônicos. Tá? Obviamente, os moleculares, como o nome já diz, são formados de moléculas, e os iônicos são formados de íons. Né? E desnecessário dizer que todos eles, né, sejam os elementos, né, as substâncias simples, ou seja, os compostos moleculares iônicos, são todos formados por átomos. Tá? Então, o átomo está na base, né, de toda a estrutura da matéria. Ele é o tijolinho que a gente usa para construir a matéria, né, de diferentes maneiras. Né? Existem diferentes tipos de átomos e existem diferentes formas de ligá-los, de combiná-los para formar a matéria. Tá? Nós conhecemos atualmente 118 tipos de átomos, um número bastante relativamente pequeno, né, dada toda a diversidade da natureza, são 118 elementos constituintes, muitos deles bastante raros, alguns sintéticos, pouco estáveis. Né? Então, desses pequenos elementos, a gente é capaz de formar tudo que a gente enxerga, toda a diversidade da natureza. Isso é uma coisa extraordinária, né? Deve ser ressaltada. Uma metáfora interessante, né, é você pensar as letras do alfabeto. Né? Nós temos aí também um número finito de letras do alfabeto e com elas nós podemos construir um número imenso de palavras. Né? Veja aí o tamanho do dicionário, né? Tem uma quantidade absurda de palavras. E nós podemos combinar essas palavras, né, num número praticamente infinito de textos. Então a metáfora se aplica aqui. Né? As letras do alfabeto são como se fossem os nossos átomos, as entidades fundamentais. A gente combina os átomos, que são aí cerca de 100 átomos, a gente pode combinar para formar substâncias, né, que seriam as palavras. Nós conhecemos mais ou menos 20 milhões de substâncias já, tá? Então, um número absurdo. E essas 20 milhões de substâncias podem ser combinadas para formar um número praticamente infinito de materiais aí, né? Ou dos materiais que a gente encontra aí na natureza, né? Que são bastante complexos, quase todos eles são compostos de muitas substâncias. Okay? Então isso mostra a importância, né, da gente pensar o átomo como a unidade fundamental de construção da natureza. Né? Simplifica absurdamente o nosso estudo, né? Porque agora a gente, né, vai estudar as propriedades aí de 100, né, 90 constituintes fundamentais e a partir deles entender a propriedade de todo o resto que existe. Né? Imagina se para cada substância que existe nós tivéssemos que ter uma visão particular, né? Não tivesse nada que fosse unificador, como é os átomos, como é a tabela periódica, né? A química praticamente não existiria, né? Não teria como ter essa visão geral. E para finalizar, eu queria dizer um outro aspecto bastante importante, né? Que a gente está acostumado a ver, né, o átomo como unidade fundamental da matéria, então toda a matéria é constituída por átomos. Né? Mas a gente trabalha também com elementos imateriais, né? Com luz, com campos eletromagnéticos, com fenômenos magnéticos, com ímãs, etc. Então esses é importante a gente ter em mente, né? Ressaltar que esses fenômenos imateriais, né? de coisas que não são matéria, luz, campo magnético, campo elétrico, né? Também tem origem, né, na matéria, no átomo. Né? Então, a carga elétrica, né, das correntes elétricas que fluem aí da eletricidade tem origem no elétron. Né? O campo magnético, as propriedades magnéticas têm origem no spin do átomo, né, que é algo que a gente vai aprender mais adiante. Né? E a luz, né, nada mais é do que uma manifestação aí de uma energia liberada por elétrons oscilando aí. Então essas coisas têm origem também, né, no átomo. Então o átomo é realmente algo
extremamente fundamental, né, para a gente descrever o universo que a gente conhece. Então é muito importante dar uma boa olhada nesse quadro, né? Pode perceber também aqui que ele separou a parte que ele chama de macroscópico, né? Que é algo já não obrigatoriamente visível, né? A olho nu, mas algo do universo sensível, né? Substâncias moleculares, iônicas, etc. E do mundo subnanoscópico, aí, coisas muito pequenas, né? Como moléculas, íons e átomos. Então, uma boa olhada nesse quadro, entender, colocar exemplos, é muito importante para a gente olhar, né, o todo e a importância que o átomo tem na constituição desse todo. Ok? Bons estudos e até o próximo vídeo.